Meu nome é Cristiane de Paula, sou jornalista e dou boas-vindas para vocês. Obrigado pela presença. Bom, eu estou falando deste momento na nossa roda de conversa. Essa roda de conversa é sobre as estratégias, as oportunidades para fomentar a inovação tecnológica aberta nas empresas. Houve uma repaginação, o que tem se denominado como tropicalização desse cenário atual. Essa roda de conversa é uma iniciativa do grupo que representa as instituições de ciência, tecnologia e inovação, as ICTIs de Uberlândia e região. É o STE, Soluções Tecnológicas em Empreendedorismo. Estamos realizando este encontro com o apoio da FAO, do UberHub e do SEBRAE, que já agradecemos a parceria. Então, vamos lá. Tem recursos, de fato, que incentivam a inovação tecnológica? Qual é o pulo do gato para fazer o que estamos buscando, que é somar para crescermos juntos? Como dividir esse fardo? Onde estão? Como ter acesso? É vantajoso? Quais são os atores? As ICTIs, as empresas, as startups, a sociedade, que apoiam projetos de inovação tecnológica e como elas atuam. Afinal, porque todos querem inovação tecnológica, além, é claro, de vender mais, de sair na frente. Pois bem, temos convidados com rica experiência para nos ajudar. São eles, o empresário Ronaldo Valentim, gerente de desenvolvimento de novos produtos da VV, a empresa Venturoso Valentim. A empresa tem 50 anos no setor agroindustrial. Desenvolve projetos de inovação em parceria com a UFO. Temos o pesquisador Arthur Fioc, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica e pesquisador da unidade Embrapi, FEMEC e UFO. A unidade pública oferece projetos de inovação para as indústrias do setor metal-mecânico. Diretor da FAO, Fundação Apoio Universitário, Rafael Visibelli. A instituição é responsável pela gestão financeira de desenvolvimento para esses projetos. Lívia Tiso, membro da equipe de inovação da Petroquímica Braskem, empresa privada multinacional que investe em inovação. E Marcela Guimarães, advogada, doutora em Direito Tributário. Para tentarmos equilibrar a oferta desse rico conteúdo, vamos pedir aos participantes que apresentem suas contribuições respondendo cada pergunta em até 3 minutos. Isso porque temos uma mesa bastante rica e queremos apresentar as potencialidades de cada um de vocês, para mostrar o caminho. Temos 3 rodadas de perguntas, totalizando 45 minutos, e depois abriremos para o público fazer e participar. As 3 rodadas de perguntas serão para compartilharem conosco as experiências, as estratégias, e para buscar e oferecer inovação. Quais são os caminhos que temos para inovar? E, desde já, agradecemos a presença de vocês dentro da realidade brasileira, nesse novo cenário nacional. Vamos iniciar por quem já está na busca por competitividade e tem um desafio a ser superado a cada dia, né, Ronaldo? Com certeza. É. Uma dor a ser sanada e sede por inovar. Ronaldo, comente um pouco sobre como você iniciou os seus projetos de inovação em parceria público-privada com a Universidade Federal. Os primeiros passos e os desafios. Boa tarde. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos aqui da mesa. Boa tarde, convidados, participantes. Eu sempre, desde quando estive na faculdade estudando, percebi que havia uma necessidade muito grande, né? Eu sonhava que a universidade pudesse ajudar a indústria, porque eu vivi na indústria, nasci na indústria, né? Então, ao longo do tempo que eu participei da faculdade, eu percebi isso. Falei, olha, todos os esforços da universidade deveriam ser direcionados para ajudar a indústria brasileira,
para esse país poder crescer, né, poder inovar, poder realmente se sobressair em relação aos demais. Então, depois, agora desde 2020, que eu estou como gerente de desenvolvimento de novos produtos lá da empresa, e aí me surgiu um desafio, né? Me pediram para inovar, me pediram para trazer coisas novas. Então, logo pensei na UFO e procurei o professor Sinésio, né, que trouxe outras pessoas junto com ele. Estávamos na pandemia, e aí fizemos uma reunião online, nos acertamos, e então eu vim até aqui, conversamos um pouco mais e desenvolvemos o nosso primeiro projeto. Isso foi o nosso começo, a nossa necessidade de buscar ciência, de buscar descobrir um pouco mais sobre aquilo que a gente lá não conseguia resolver. O segundo projeto parece que está por aí, né? Deu certo o primeiro. O primeiro deu muito certo, o segundo está em andamento. Bom, do outro lado dessa conversa, nós temos o professor Arthur, que é o pesquisador. Professor, a parceria para realizar inovação aberta, como que ela funciona? Se fala ainda que é moroso, é difícil e burocrático fazer parceria com a universidade, especialmente se for uma universidade pública, um centro de pesquisa, né? Vocês têm o mesmo time que a indústria? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Boa tarde de novo, pessoal. Hoje a gente pode dizer que sim, Cris, né? Não é o melhor cenário. Tem muito para a gente crescer, tanto do lado dos pesquisadores, quanto do lado da gestão financeira. É toda uma equipe. Mas hoje, não só a UFO, eu falo assim, tem vários ICTs no Brasil que têm essa formação, que têm essa capacidade de entregar no tempo que a indústria precisa. Mas isso é atual, né? Como foi mostrado até agora, nós estamos falando aí dos últimos 10 anos que realmente a chave começou a mudar. Mas isso está restrito, a gente tem que expandir, né? Por isso que nós trouxemos aqui várias pessoas, né? Não vou nem me atrever a entrar na lei do bem, porque, né, tem gente especialista para falar isso. Mas é um cenário que está sendo construído para entregar o mais rápido possível para as empresas. Vou dar um exemplo de trazer um case, né? O pessoal gosta muito de case. Eu tenho uma pesquisa que se iniciou com uma empresa da indústria farmacêutica, né, dentro do que eu já tinha mostrado aqui para vocês na área de usinagem de ultraprecisão, e ela procurou 10 anos a solução no mercado nacional e não encontrou. E me achou no LinkedIn. Né? Ela investiu R$50 mil, alavancamos para 150 no primeiro projeto. Eles amaram. Né? Então, olha o time. Né? A empresa veio com o problema e a gente foi lá e entregou uma primeira solução. Pouco tempo depois, já fomos para o segundo projeto, com o Sebrae participando. A empresa colocou de novo mais 50 mil e a gente alavancou para quase R$600 mil. Olha que fantástico. Ambiente existe, então. Ambiente existe. Tá certo. Então, vamos continuar. Marcela, dá um microfone, por favor. Para qualquer uma das formas de parceria, temos aspectos legais para garantir, desde a execução até a aplicação dos recursos, e temos também o sigilo da proteção industrial. Como que funciona para todo mundo ganhar? Boa tarde a todos, boa tarde, Cris. É um prazer estar aqui. Nós falamos que um dos maiores projetos e que nós, assim, fazemos no escritório com o coração realmente muito feliz, né? Junto com a Marina, que é a minha sócia, que lidera esses projetos, são os projetos ligados à Lei do Bem. E aí, dando cor aqui ao que já foi falado, de fato, e ainda precisa de ser alcançado. Então, eu quero parabenizar esse evento por estar trazendo isso para as pessoas, porque, de fato, são pouquíssimas as empresas que utilizam da Lei do Bem, principalmente com essas parcerias. Mas, voltando à sua pergunta, Cris, o contrato, né, em termos de legalização, o que eu posso fazer? Eu posso contratar uma startup, né, para ela poder desenvolver, e é essa grande mudança da Lei do Bem. Porque antes a empresa ela precisava de desenvolver isso internamente. Hoje em dia, não. Ela pode fazer isso através da faculdade, né, com os ICTs, ou ela pode fazer isso também contratando uma startup. E aí, eu posso
posso fazer tanto um contrato de confidencialidade, agora, na hora de apresentar o projeto, né, para aprovação do Ministério, obviamente que eu tenho que abrir isso. Mas aí são regras de negociação que isso vai ser contratado de acordo com os interesses das partes envolvidas. Então, por exemplo, quando é com órgão público, geralmente, se é um produto novo, a questão da patente, tem que ficar um percentual destinado à faculdade, né? Então, isso vai variar de negócio para negócio, certo? Mas é como se eu estivesse contratando uma empresa terceira para desenvolver um produto. Eu posso fazer isso através de uma empresa, de uma iniciativa privada, uma micro e pequena, média empresa, ou posso fazer isso também utilizando do ambiente da universidade, que eu já tenho ali todas as pessoas direcionadas também, vocacionadas para isso. E, afinal, eu gosto de dizer também que a faculdade, eu sou professora da UFO, né, de Direito Tributário, e eu falo isso todos os dias. Nós temos que ser investimento, nós não podemos ser custo. E quando que a gente é investimento? Quando a gente leva para a sociedade resolução de problemas. Então, a gente precisa de unir iniciativa pública com a iniciativa privada. O ambiente, volto a falar, o ambiente está favorável. Muito favorável. Tá certo. Bom, para essas parcerias acontecerem, elas precisam passar pelas fundações. Por que isso acontece? Qual o papel das fundações para essa conexão? Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus colegas aqui de bate-papo. Antes de falar do papel das fundações, é importante a gente conceituar, né, uma fundação de apoio, que é uma atividade tão restrita, né, pouca gente conhece do papel das fundações, a importância das fundações. Isso está muito mais dentro do ambiente da universidade, né, do que do ambiente externo. As fundações, elas são instituições do terceiro setor, né? Nós somos uma organização não governamental, então somos uma iniciativa privada, né, que prestamos um serviço público, temos uma legislação específica, né, a Lei 8958 de 1994, e para a gente atuar como fundação de apoio, a gente precisa do credenciamento junto ao Ministério da Educação, ao Ministério de Ciência e Tecnologia também, com duração de 5 anos. Então, o papel da Fundação de Apoio, ele precisa, no mínimo, o credenciamento junto ao MEC e o MCTI. E respondendo, Cris, a sua pergunta do papel, se essa pergunta tivesse sido feita há 15 anos atrás, mais ou menos, eu te diria que as fundações de apoio eram um grande cartório, né, das universidades para fazer toda a parte burocrática, né, da pesquisa. E, além disso, prestar contas, né, que é um trabalho que é muito chato para o pesquisador, né, toma tempo do pesquisador. Só que isso mudou muito nos últimos 10 anos. E as fundações de apoio, hoje, né, não que a gente deixou de fazer esse papel da burocracia, a gente ainda faz, né, só que hoje com muito mais profissionalismo do que antes. E a gente passou também a agregar outras funções, né, nesse papel aí da gestão de ciência, tecnologia e inovação no país. Então, hoje, a gente aí no contexto das fundações, nós temos fundações que fazem aceleração de startups, né? A gente trabalha fortemente na divulgação científica, na importação de equipamentos, na parte de gestão e de políticas de ciência, tecnologia e inovação também. Então esse cenário ele mudou muito nesses últimos 10 anos, e hoje as fundações são vitais, né, para esse sistema. Só alguns números, né, a gente contando aí, são 100 fundações de apoio credenciadas no Confis, são mais de 30 bilhões de recursos anuais gerenciados, né, e mais de 15 mil colaboradores para pesquisa, trabalhando na parte administrativa e na parte técnica dentro de laboratórios. São números bastante expressivos. Bom, nós falamos das parcerias entre as universidades públicas e as empresas. Agora vamos ver, no caso da Braskem, Lívia, como é a inovação aberta na empresa?
Legal. Boa tarde, todo mundo. Pessoal, prazer estar por aqui. Bom, a Braskem, para quem não conhece, eu sempre gosto de explicar porque eu trabalho em Uberlândia de forma híbrida, minha base é São Paulo, a Braskem não está aqui em Minas, não está no Triângulo Mineiro, mas é uma petroquímica, né, de origem nacional, mas de ordem global hoje em dia. Nós temos 41 unidades industriais e a gente produz plástico. Como é que você fala de plástico num cenário em 2023 sem falar de inovação? Né? De se manter uma empresa competitiva, sustentável e também que olhe para as questões problemáticas que o plástico tem hoje em dia no mundo, né? Então, a Braskem ela tem uma grande equipe de inovação focada em produto, e aí a gente está falando de novos materiais, novas origens renováveis, ou formas de melhorar o ciclo e a reciclagem, de produzir resinas baseadas em resinas pós-consumo, né? Então, tem um time que estuda isso no dia a dia, e é um time bem focado e grande, é uma vice-presidência inteira dentro da empresa. E hoje o que eu faço, meu papel é coordenar o time de inovação digital, ou seja, olhar para a transformação digital da petroquímica e entender como a digitalização dos processos pode alavancar e melhorar tudo o que a gente faz ali dentro. E aí, em termos de inovação aberta, eu tenho uma transversalidade. O meu time faz inovação aberta e também a parte de pesquisa e desenvolvimento faz inovação aberta. Então, a gente atua de forma transversal, tem uma governança estabelecida, e o que a gente faz é seguir a definição do que é inovação aberta, que é levar para fora das barreiras da empresa aquilo que a gente tem de problema para resolver, entendendo que nós sozinhos não vamos ter a mesma velocidade que a gente tem quando a gente se associa com universidades, ou com startups, ou com fornecedores estratégicos que a gente já tenha. Tem alguns exemplos, né, que a gente já faz hoje em dia. Bom, estar presente nesses eventos é missão de inovação aberta. A gente fala que isso aqui é nosso chapéu, né, tá nesses eventos frequentemente. A gente está dentro de ecossistemas específicos, né, de inovação do Brasil. Então, Instituto Caldeira tem sido falado, né, como um grande potencial agora lá em Triunfo. Em Porto Alegre. Cuba, a gente está via Oxidia, que é o nosso braço de inovação, Venture Capital, Venture Building. E a gente tem uma série de parcerias. Temos um projeto, inclusive, muito recente, via FAPESP, que é para linhas de pesquisa em indústria 4.0, com outras 5 grandes indústrias multinacionais que estão aqui no Brasil também, financiado pelo governo federal com coparticipação das empresas, com uma série de instituições de pesquisa envolvidas lá dentro, com um monte de produtos sendo desenvolvido. Então, é um trabalho que dá muito orgulho de citar, e a gente tem tido resultados muito bacanas em relação a isso. Esse é um resuminho do que a gente faz de inovação aberta, mas assim poderia discorrer horas por aqui, né? Eu fico muito feliz e vou pedir licença para a Karine, para a coordenação, para todos. Eu vejo que vocês têm algo mais depois do que ouviu um e outro falar. Então, antes de apresentarmos a segunda rodada, vocês têm algum complemento do que ouviram de um dos atores? Estou dando a liberdade. Posso continuar, então? Então, vamos para a segunda rodada de perguntas. Ronaldo, da experiência que você tem, você aponta para o empresário como que você poderia falar com ele para ele identificar quando ele deve buscar a inovação e a parceria para resolver o desafio dele. Para ele não perder tempo. Muitas das vezes, eu acho que eu vou conseguir. Me dá mais um tempo. O que você fala para ele não perder o time, para ele resolver logo essa dor? Olha, Cristiane, como você disse, a empresa são 54 anos, né? São mais de 50 anos, com pessoas que começaram com uma capacitação técnica muito boa lá 50 anos atrás. Então, dentro da empresa, isso foi passado de um para o outro ao longo dos anos. Então, a gente percebe que lá dentro há uma capacidade técnica muito grande. Porém, né, quando o problema vem e as pessoas que estão ali ficam batendo cabeça e um olha para o outro e fala, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Isso falando de problema. Né? Quando você tem um problema ali que as pessoas que estão ali dentro não conseguem, primeiro você vai procurar o que é mais fácil, algum fornecedor estratégico, né? Mas
quando você fala de ciência, não tem outro lugar para ir buscar. Quando você está falando de buscar uma definição que vem de estudo científico, o local é a parceria com a universidade. Então, eu vejo que seria um motivo esse quando você tem um problema. Agora, inovação, você tem que buscar todo dia. A empresa não conseguiu chegar aos seus 54 anos sem inovar. Ela sempre esteve inovando em seus processos, em seus produtos, e isso é uma palavra que a gente tem falado muito recentemente, inovação, mas, gente, inovação é desde sempre, é básico. A gente tem que fazer, senão o seu concorrente ele vai pegar o seu espaço. Qual é a sua área? Apresenta para o pessoal. A minha área é desenvolvimento de novos produtos. Então, isso é muito desafiador. Existe bastante gente boa no mercado procurando colocar novos produtos, ser inovador, mostrar novos materiais, novas formas de fazer. E realmente, em termos de engenharia, é um grande desafio a gente se manter na situação que nós temos hoje como empresa inovadora que produz qualidade e transforma o campo. Professor Arthur, todos ganham. Me explica como que é esse ganha-ganha. Onde está o ganho do aluno, do professor, da universidade, da sociedade? Essa pergunta é o que a gente vem defendendo, né, Cris? A inovação aberta possibilita isso. Uma empresa, como foi citado, chega num ponto que, mesmo com toda a capacidade, ela precisa desse parceiro. E a gente tem uma estrutura fantástica dentro das ICTs. Eu falo muito, uma startup, uma empresa que está começando, venha, se junte, use a infraestrutura que está aqui. Ela foi investida ao longo de muito tempo e ela serve para resolver problemas, junto com as pessoas, os pesquisadores, os alunos. Então, tudo isso é movimentado, alavancado, porque, no final, a gente precisa gerar o futuro profissional. Então, todo esse processo precisa estar interligado. E as ICTs são fundamentais, porque elas trazem, nesse momento, não estou dizendo que vai ser sempre assim, mas o momento atual brasileiro é um momento onde a ICT é um elo tanto de maior incentivo fiscal, quando tem dinheiro envolvido, como um funil para receber esse dinheiro para resolver o problema da indústria. Citando o exemplo da Embrapi, ela foi criada para isso, para resolver problemas de inovação da indústria, com valores nunca antes vistos. O que mais que eu posso acrescentar? Esse desafio, vamos olhar do ponto de vista do governo. Recentemente, a gente viu a ministra falando que, pela primeira vez, vai ter à disposição um edital para resolver grandes problemas tecnológicos. Um edital extremamente importante. Até onde eu sei, a gente não teve capacidade de resolver grandes problemas porque a gente tinha um limite financeiro. Imagina, de repente, chegar uma carta branca agora para grandes equipes se juntarem com as empresas e darem saltos tecnológicos tremendos. Então, eu acho que esse ambiente é fundamental. Obrigado. Rafael, as fundações podem ajudar mais? Como as universidades particulares podem fortalecer esse cenário, contribuir nesse processo? Cris, legal sua pergunta, porque quando a gente fala em ciência, tecnologia e inovação, até por uma questão cultural, histórica e política, vem à nossa cabeça sempre as instituições de ciência e tecnologia e as universidades federais. Só que esse cenário da ciência e da inovação, ele mudou muito, ele vem mudando muito. O marco legal ele trouxe grandes novidades. Eu acho que, até falar do marco, a gente pode continuar no nosso evento, na FAO, no dia 6. Eu acho que é importante, nesse contexto, a gente trazer o marco legal, porque ele regulamentou as parcerias das instituições públicas e privadas. E, além disso, ele conceituou também as ICTs privadas. Então, hoje, qualquer empresa, qualquer universidade pública, ela pode constituir uma ICT e participar ativamente nesse cenário da pesquisa, da ciência e da tecnologia no país. Então, a gente já tem alguns grandes exemplos, até mesmo aqui na feira a gente tem uma grande ICT expondo, privada.
Então, hoje, o cenário ele é para todos, né? E a FAO ela pode contribuir, independente da iniciativa pública ou privada. As fundações de apoio podem dar sua contribuição. Algumas instituições que estão começando não têm, talvez, mão de obra ou qualificação para atuar nessa parte de gestão financeira, elas podem contar com uma fundação de apoio. Tá certo. Lívia, e quais são os desafios da empresa para inovação aberta? Como que a empresa desenvolve esse assunto? Legal. Bom, tem vários, né? Quando a gente fala no contexto de contratação de startups, por exemplo, eu acho que um dos nossos grandes desafios hoje muitas vezes toca a parte de escala, né? Porque a gente está falando de uma grande empresa multinacional, e você contrata uma startup que não tem uma capacidade, de repente, de escalar. E aí, desde a partida ali do teste, da prova de conceito, você já fica com aquele pé atrás. E aí, geralmente, o que a gente vem abordando é uma parceria com algum integrador ou parceiro estratégico grande que a gente já tenha, e aí, via integrador, a gente consegue escalar essa solução lá dentro. Um desafio que a gente já entendeu é que, por muito tempo, quem é de startup aqui deve ter sofrido com isso, que as grandes empresas pedem provas de conceito gratuitas, né? A gente já entendeu que não é bem assim, tá? A gente entende que para um trabalho bem feito, muitas vezes a gente precisa pagar. Eu preciso bancar, porque às vezes o cara esperar 40 dias para receber, inclusive, já é difícil. Imagina ele não receber, né? E no que tange a parte de pesquisa, nas parcerias com universidades, tem o primeiro ponto que você trouxe aqui, que é a questão do tempo, né? O timing realmente da indústria ainda é diferente do timing da universidade, mas eu acho que dá para compatibilizar se a gente entender esse desenvolvimento de produto num aspecto mais ágil e de MVP, que é o que a gente traz no contexto de criação de produtos digitais, né? Então, se eu olho para produto mínimo viável e vou fazendo ciclos de desenvolvimento junto com a academia em cima daquilo, eu acho que a gente começa a compatibilizar tanto os ciclos de entrega, focando em valor para o meu cliente final, quanto também toda a gestão e governança do assunto entre as duas instituições que muitas vezes têm horizontes muito diferentes. Então, eu também acho que é responsabilidade da empresa entender o produto que a academia também precisa ter, que é o produto de pesquisa, que é o produto de publicação, que é o produto de conexão. Então, e uma última barreira, aí eu ia citar alguns aspectos jurídicos, né, Marcela? Que por mais que a gente já tenha os veículos, eu entendo que processos, né, ainda tem algumas questões para desenvolvimento de NDAs, de contratos de propriedade intelectual. Isso a gente acaba esbarrando e demorando um pouco mais do que a gente gostaria em alguns casos. Mas, no geral, são desafios bons de se resolver, né? Eu acho que quando a gente tem esses desafios para botar para rodar, a gente acaba ficando animado para resolver logo, porque o resultado final é muito compensador. Certo, obrigada. Então, Marcela, e quais são os melhores caminhos para buscar esses benefícios, as principais vantagens? Então, os benefícios são para as empresas do lucro real, que têm regularidade fiscal, mas qual que é a grande diferença e o que eu entendo que vai revolucionar? Que, atualmente, as empresas, antes, elas tinham que ter um setor de P&D dentro das empresas. Então, elas tinham que contratar pesquisador. Imagina, a empresa já está lá, a indústria funcionando, né? E não são todas as indústrias que têm condição de ter um setor de pesquisa e inovação. E aí, o que a lei trouxe? A possibilidade dessa empresa do lucro real estar investindo numa ICT e numa empresa de pequeno porte. E qual que é o retorno? Quando eu invisto, uma empresa que está no lucro real, aquilo que ela investe em inovação, ela pode deduzir do imposto de renda. Qual que é o grande benefício da lei do bem? Fora aquilo que ela já pode deduzir, se ela tiver um segmento dentro da própria empresa ou numa empresa de pequeno porte, ela pode ainda deduzir de 60% a 100%. E se for numa ICT, de 50% a 250%. Então, vamos dizer assim, um investimento se paga. E eu acho interessante aqui a nossa conversa, o tanto que ela vai fechando, né?
Porque, assim, justamente para a empresa do lucro real, para isso ser configurado como inovação, tem que ter o risco. Então, ela tem que pagar realmente, porque ali é mais ou menos a atividade do profissional liberal. A nossa atividade é de meio, não é de resultado. Então, ela vai investir para poder procurar uma melhora no seu processo, no seu produto, ou num novo produto, mas sem ter que dar certo. Então, o fato de não dar certo não significa que ela vai deixar de poder deduzir isso do imposto de renda, certo? Então, isso gera muito valor para ambas as partes. Porque, assim, aquele investimento que ela fez vai retornar para ela em forma de dedução do imposto de renda e de contribuição. Fora outros benefícios, por exemplo, de IPI, num equipamento que ela vai utilizar, depreciação. Então, eu tenho vários outros benefícios. Então, na verdade, ela não vai estar gastando, ela vai estar investindo, certo? Rafael, você deu um spoiler, mas a gente vai ter muito assunto para o dia 6 de dezembro lá na FAO, que nós vamos continuar esse assunto. Nós vamos para a terceira rodada, daqui a pouco, participação de vocês. Rafael, a FAO é UFO? Essa pergunta é muito boa mesmo. A FAO não é UFO, né? Nós somos uma instituição privada, sem fins lucrativos. Nós fomos constituídos, né, por técnicos e professores da Universidade Federal de Uberlândia há 41 anos atrás, né? Então, tem uma simbiose aí com a universidade muito forte, porque durante 38 anos, nós somos fundação de apoio única e exclusivamente da Universidade Federal de Uberlândia, né? E a FAO depende totalmente da UFO, dos projetos, dos pesquisadores, mas, como eu havia dito na primeira pergunta, as fundações elas mudaram muito o cenário, né, os seus serviços, e hoje a FAO ela atende não só mais a Universidade Federal de Uberlândia, ela atende também outras 6 instituições, né, universidades federais e centros de pesquisa. Então, são 3 no estado de Minas Gerais, 2 no estado de Goiás, 4 no estado de Minas, 2 no estado de Goiás e 1 no estado do Mato Grosso, né? Então, são todas as universidades e centros federais. Além disso, a gente tem parcerias, né, com mais de 300 empresas nacionais e internacionais, com outras universidades também, públicas e privadas, para desenvolvimento de projetos. Então, a FAO ela tem uma relação muito próxima com a universidade, né? Nós somos credenciados pela Universidade Federal de Uberlândia, né? O nosso credenciamento principal, e, através desse credenciamento, o MEC nos autoriza a atender outras instituições de ensino. Mas é bem legal, porque muita gente confunde. Quem está na academia sabe, né, que é dessa relação, mas quem é de fora sempre acha que a FAO é da universidade. Tá, deixamos por último a pergunta, para não espantar, né? Tá bom. Arthur, e como que eu posso desenvolver parceria com a UFO, com você, com o pesquisador? Cris, excelente pergunta, mas eu acho que, para eu responder isso, eu vou falar não só comigo, tá? Com todas as ICTs. Eu acho que aqui eu estou representando esse grupo, né? Mas, gente, entendam como qualquer ICT, qualquer pesquisador, começa com o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é a essência desse evento, é conectar as pessoas. Então, tudo começa com uma conversa, né? Eu me lembro quando a empresa me procurou, foi uma conversa totalmente informal. E a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, né? Sabendo as dores. Então, é um passo a passo, né? Que eu até estratifiquei agora há pouco na apresentação, mas montar um bom plano de trabalho, então entender qual é a dor que vai ser resolvida, ir trocando ideia, apresentar os parceiros, né? Muitas das empresas não têm ideia dos parceiros, né, de apoio financeiro que elas podem ter, até a parte, né, do incentivo fiscal. Então, a gente ganha muita parceria aí, né? Porque eles vêm com a dor, a gente fala, calma, calma, calma. Antes de eu falar da solução, de discutir o projeto, deixa eu te falar o que você vai ganhar. Aí eles já começam a assustar. Mas é isso? Né? Muitos até duvidam, né? Mas é isso, gente.
E é uma informação que está muito restrita. Esse evento é só o primeiro de Uberlândia que está saindo na frente nesse sentido, em colocar todos esses atores para externar isso que poucos sabem, para que, né, mais façam uso, né? É só o começo. É isso que a gente quer. Todos aqui queremos. É mostrar que tem um cenário, que tem atores, que tem resultados e o caminho, né? Lívia, e como a Braskem implementa a transformação digital? Qual o papel da inovação digital nesse sentido? Legal. Bom, nós entendemos que transformação digital era um assunto para a gente trazer para a mesa em 2017, final de 2017. E estava todo mundo começando nessa época, ali, né, quando você fala de grandes empresas. E aí a gente trouxe uma consultoria, implementamos uma área, né, a Braskem criou uma área específica para isso, que hoje é uma diretoria, e nós temos cerca de 50 pessoas trabalhando nisso hoje. E o que nós aprendemos nesse processo? Que transformação digital não é sobre tecnologia, por incrível que pareça, né? É sobre pessoas, processos e, quiçá, talvez, cereja do bolo, tecnologia. Por último, a gente precisa analisar todo um contexto antes, né, de pensar em solução. E aí vem aquela famosa frase de apaixone-se pelo problema, né, e não pela solução de cara. Qual é o seu problema? O que, de fato, você precisa para resolvê-lo? Porque a gente está hoje num ambiente, e essa é uma missão da minha área de inovação, que é olhar para fora, ver o que está acontecendo de tendências, conectar sinais, fazer um trabalho de estudo de futuros, né, para entender o que vai acontecer no futuro. E a gente se apaixona muito facilmente por as coisas que a gente vê lá fora. E a gente quer trazer tudo. Mas, de fato, o que eu preciso? O que é essencial? Pensamento minimalista, essencialista e focado na solução dos problemas das pessoas que trabalham dentro da Braskem e dos impactos que a gente tem também sociais. E aí o nosso papel é orquestrar isso dentro da empresa de forma que a gente tenha capilaridade para que cada integrante da Braskem entenda o que é transformação digital e qual é o potencial disso na vida dele, para a gente ganhar também sponsors e atores importantes dentro da empresa, porque nós temos quase 10 mil integrantes numa área que tem só 50 para fazer transformação digital. Então, eu preciso que o integrante está lá na ponta, na operação, entenda o que eu posso fazer por ele. E a gente precisa estar sempre conectado também em constante conversa para entender os problemas que precisam ser resolvidos dentro da empresa, né? Para daí sim falar de portfólio, falar de solução digital, trazer cientista de dados, designer, developer e etc. Então, nós temos hoje uma equipe que faz isso de ponta a ponta. A inovação é o primeiro, a área de entrada do time de transformação digital, que está olhando para fora e está olhando para dentro, o que precisa ser resolvido, conecta as duas coisas e entrega potenciais ideias para o time de produto desenvolver internamente ou chamar alguém de fora, tipo academia, tipo startup, para desenvolver junto conosco. Essa é a nossa missão aqui dentro e já tem 5 anos, né? Então, eu acho que a gente já teve algumas lições aprendidas aí que são bem relevantes e todo o contexto que os meus colegas trouxeram aqui fazem muito sentido para a gente também, não só no desenvolvimento de novos produtos, como é o caso, né, do Ronaldo, mas também de produtos digitais. É empolgante, né? É empolgante. Ronaldo, a que você atribui o sucesso da empresa até agora e o que precisa ser feito? Você busca inovação. Então, imagino que você ainda tenha na mente o que precisa ser feito ainda para que isso perdure. Ótima pergunta, Cristiane. Eu entendo que a empresa, né, como eu disse antes, as pessoas que começaram a empresa tinham uma capacidade técnica, apesar da educação limitada. Pessoas que são 3 famílias, um dos sócios com primeiro grau, o segundo sócio com um técnico mecânico muito bem formado e um terceiro com o técnico mecânico também na área de química. E o que eles tinham? Muito conhecimento e resiliência. Então, para chegar até aqui, eles tinham conhecimento, resiliência, vontade de vencer e foram inovando, como eu disse antes, inovando, confiando nas pessoas. Criaram uma equipe altamente capacitada, que eles mesmos capacitaram ao longo do tempo, e aí conseguiram trazer isso até pouco tempo.
Então, as coisas foram mudando, essas pessoas que começaram a empresa já estão no conselho de administração, já não estão mais lá na operação, né? E o que eu vejo que é preciso para que a empresa perdure nesse sucesso é parceria público, privada e financeira. É por aí, sabe? Porque a gente precisa seguir em frente. A Lei do Bem, eu falei para você um pouquinho aqui antes, né? Nós começamos com a Lei do Bem em 2014. O primeiro ano foi um resultado pequeno em relação ao tamanho da empresa, mas que já deu para nós uma força tremenda para continuar. E, recentemente, o ano passado, nós tivemos um resultado ótimo, que a diretoria falou: o quê? Você conseguiu tudo isso de benefício? É tudo seu. Segue em frente, está dando muito certo. Né? Então, eu acho que é um ciclo virtuoso. Né? Então, a gente tem a vontade de fazer, recebeu uma herança que foi a resiliência, a vontade de fazer acontecer, de vencer, né? De ser uma empresa brasileira lutadora e vencedora. E a gente segue formando equipes, né? Formando pessoas, confiando nas pessoas e usando a tecnologia quando precisa. Obrigada. Bom, benefício fiscal, então. Ouvimos que é para grandes empresas, né, Marcela? Mas surgiu um novo ator nesse cenário. Temos para startups também? Sim, eu acho que esse é o grande paradigma que tem que ser quebrado. E esse evento aqui, ele faz parte desse processo. Por quê? Muitas pessoas, empresas, não querem nem saber de lei do bem, porque fala assim, lei do bem é para empresa grande, é para empresa do lucro real. Então, a startup que está começando, uma pequena, média empresa, ela pensa o seguinte, não, então isso não é para mim, certo? Mas aonde que entra as startups, as ICTs? A startup, por exemplo, ela vai utilizar da lei do bem para atrair investimento. Então, ela sabe que ela tem um novo processo, uma melhora ali numa eficiência, um novo produto que ela está pensando, e que isso pode atender, por exemplo, um segmento de indústria química. O que ela faz? Ela já vai direcionada, ela vai lá nessa indústria química e fala, olha, eu tenho um projeto aqui que vai de um produto, ou que vai melhorar o seu processo, você tem interesse em investir? Pronto. Essa é a melhor parceria. E isso também com as faculdades. Então, quer dizer, o benefício diretamente não é para a startup, mas que é um benefício maior do que você ter como atrair um investimento. Então, o benefício indireto, ele é grandioso, sem contar que aquele valor também que a startup for receber para poder desenvolver esse produto, ele também vai ter benefício, ela não vai ter tributação em cima desse valor que ela receber. Então, assim, é um ganha-ganha. E eu vejo o seguinte, nós temos que melhorar essa capilaridade e trazer esse conhecimento junto com a universidade, com as empresas privadas e também das pequenas empresas, das startups, com as grandes empresas. Porque é o ganha-ganha. E aonde nós estamos falando de ganha-ganha, a sociedade ganha, todos nós ganhamos. Então, por isso é que eu digo que o projeto ligado à Lei do Bem é um projeto sensacional. E já tem, inclusive, um projeto de lei que já está no Senado, inclusive para ampliar os benefícios ligados à Lei do Bem. Então, já está em fase, já está lá no Senado, e para trazer, inclusive, uma melhora em termos de benefício, de investimento, de redução, para poder trazer mais esse ambiente de tecnologia, de inovação.
E esse ganha-ganha não é só para a academia, não é só para a indústria, para a empresa. Quando você gera uma entrega para a sociedade, você gera um bem-estar, leva a autoestima, ele leva esse conforto de ter um conhecimento para casa, estimula o filho, o pai, e isso gera um crescimento e um valor empírico incalculáveis, né? E aproveitando, né, porque é da minha área, falando de reforma tributária, que aí também para os empresários, né? A lei do bem, a questão dos projetos ambientais e aí a inovação, ela faz parte disso. Então, a gente ganha no sistema tributário com a alteração da Constituição, da reforma tributária, princípios, que são princípios vocacionados tanto para o meio ambiente e também de inovação. Quer dizer, então, empresa, gente, que investe em inovação, ela vai permanecer com benefício fiscal. E no que diz respeito, disso ser, inclusive, um princípio diretriz da nossa Constituição. Então, as empresas, realmente, elas têm que estar abertas para isso. Não é só para poder, vamos dizer assim, para ficar melhor. É para não sair realmente do mercado, né? Porque são princípios que, inclusive, estão na Constituição. Obrigada, mas só um minuto. Agora, nós estamos na parte em que o público participa. Então, a gente está disponibilizando o microfone para quem quer complementar o que nós oferecemos de oportunidade para eles apresentarem os caminhos de inovação, de parceria. Eu tenho duas perguntas para fazer, né? Primeiro, eu queria, para o Rafael, entender melhor como que é essa interação da FAO com empresas, né? Você citou que você tem várias parcerias com empresas. Assim, se você puder falar um pouco mais de como é essa interação, para ficar mais claro para mim, que eu não entendi muito bem como que seria. E também queria falar com a Marcela. Marcela, quando a gente fala que a empresa ela tem um benefício porque ela investe em inovação, eu fiquei com dúvida assim, o que configura de fato inovação, né? Porque a gente fala que inovação está sendo muito utilizada hoje, todo mundo inova, todo mundo faz inovação. Mas assim, até para conhecimento das empresas, né? Porque primeiro ela precisa investir para depois ela ter o benefício, o que configura de fato a inovação para que ela tenha acesso a esse benefício? Bom, obrigado pela pergunta. As parcerias